mais uma vez, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de teoria dos números, na aula de hoje nós vamos falar sobre os inteiros primos entre si. Definição: sejam A e B dois inteiros não conjuntamente nulos, A diferente de zero ou B diferente de zero, disse que A e B são primos entre si se e somente se o MDC entre eles é igual a 1. O MDC entre A e B é igual a 1. Por exemplo, o 2 e o 5. Quem são os divisores positivos do 2? Os divisores positivos do 2 é o 1 e o 2. Os divisores positivos do 5 é o 1 e o 5. Os divisores comuns positivos é só o 1. Então, o MDC de 2 e 5 é igual a 1. Então, quando isso acontece, quando o MDC de dois números é igual a 1, esses números são primos entre si, ou seja, o 2 e o 5 são considerados primos entre si. Mesma coisa acontece aqui com com o menos 9 e o 16. Quem são os divisores positivos do menos 9? 1, 3 e 9. Quem são os divisores positivos de 16? 1, 2, 4, 8 e 16. Divisores comuns positivos, somente o 1. Então, o MDC de menos 9 e 16 é igual a 1, ou seja, o menos 9 e 16 eles são primos entre si. Observe que a gente só está olhando os divisores aqui positivos, mas quando a gente considera geral, os divisores, né, dois inteiros primos entre si, eles admitem como únicos divisores comum o 1 e o menos 1. Tá? Então, a gente não está olhando mais somente os positivos. Se a gente olhar os positivos e os negativos, então, se ele é primo entre si, ele admite como um divisor comum o 1 e o menos 1. Somente esses, tá? São únicos. E aí, nós vamos ver dois teoremas. Esse primeiro eu não vou demonstrar, tá? Porque é tipo uma exemplificação de outro, que a gente já viu na aula anterior, que diz o seguinte, ó, dois inteiros A e B não conjuntamente nulos, A diferente de zero ou B diferente de zero, são primos entre si, se e somente se existem inteiros x e y, tais que ax mais by é igual a 1. Esse aqui lembra, tá? Para quem não recorda aí, ou quem não viu na aula anterior, a gente disse na aula anterior que o MDC de um número, o MDC de A e B, ele pode ser visto como uma combinação linear ax mais by. Ok? Se eles são primos entre si, o MDC é 1. Então, a combinação linear é igual a 1, que é o que está sendo dito aqui. Esse daqui eu não vou demonstrar, tá? O que eu vou demonstrar é esse, que necessariamente eu vou precisar desse teorema acima. Se A divide BC, é o teorema de Euclides. Se A divide BC e se o MDC de AB é igual a 1, então A divide C. Então, vamos lá para a demonstração. E aí, prestem atenção no que a gente vai utilizar. Com efeito, o que nós temos? Com efeito, nós temos o seguinte, ó. Se A divide BC, isso implica dizer que BC é igual a 1A vezes um Q, com Q pertencente aos inteiros. Além disso, se o MDC de AB é igual a 1, ou seja, eles são primos entre si, o A e o B, isso implica dizer que uma combinação linear x mais by é igual a 1. Lembrando, com x e y pertencente aos inteiros. Aqui, ó, se eu multiplicar essa segunda, né, aqui nós temos uma e duas, multiplicar a segunda por c, vai ficar assim, ó, a cx mais b cy igual a c. Portanto, nós temos o quê? Ó? Que C é igual a Cx mais BCy. Que isso aqui, por sua vez, é igual, resolvendo aqui, ó, nós temos que, substituindo
o B e o C, ó, o B e o C, nós temos que aqui é igual a ACX, mais, no lugar do B e o C, eu vou colocar o A vezes o Q, ó, tá? Tô substituindo, então vai ficar AQY, AQY, que por sua vez, colocando o A em evidência, é igual a A que multiplica CX mais QY, que implica dizer que A divide C, que a gente queria demonstrar. Ok? Então, demonstrado aí o teorema de Euclides aí. Observe que eu dizer que só A divide BC não implica dizer que A divide C. Se eu disser só a primeira, não implica dizer que A divide C. Eu tenho que afirmar as duas, tá? Só vale se for as duas. Por exemplo, ó, o 12 divide 9 vezes 8. 12 divide 72. Porém, o 12 não divide o 9 e o 12 não divide o 8. Tá? Observe que não é possível porque o MDC de 12 e 9 é diferente de 1. E o MDC de 12 e 8 também é diferente de 1. Então, afirmar a primeira não necessariamente me garante que o A vai dividir o C. Tá? Eu tenho que dizer que o A divide BC e o MDC de A e B tem que ser igual a 1 para que ocorra do A dividir C. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.